Ainda falando sobre a situação do ex-presidente Lula, a gente já deu essa notícia aqui. A Procuradoria-Geral da República afirma que cabe ao STJ julgar pedidos de habeas corpus que são impetrados pela defesa do ex-presidente Lula. E mais uma vez, nos atendendo para falar mais sobre esse assunto, está conosco o ex-ministro do STJ, Gilson Dipp. Tudo bem, ministro? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom, o senhor conversou conosco no domingo, na nossa cobertura, junto com o professor Vila também, mas eu pergunto, esse posicionamento da Procuradoria-Geral da República é correto na avaliação do senhor? Veja bem, Thiago, me parece que é uma série de idas e vindas e até de certo descontrole da Procuradoria. Porque a Procuradoria também foi, digamos, surpreendida com o habeas corpus. E reagiu, fez pedidos através da Procuradoria Regional lá em Porto Alegre. Mas, ao mesmo tempo, e me parece que, por garantia, ou até mesmo sem saber o que fazer, entrou com um pedido no STJ, que eu não sei, porque não está intitulado de reclamação, e faz um pedido meio aleatório, meio não muito ortodoxo para o tribunal se manifestar sobre qualquer habeas corpus impetrados em favor do paciente Lula. O que tem, na verdade, se fosse um habeas corpus contra a decisão do tribunal, o tribunal imediatamente superior é o STJ e depois o Supremo. Mas aqui trata-se de um habeas corpus com algumas peculiaridades que não contam, bem ou mal, não contam, ou não são contidas dentro da decisão do recurso de apelação julgado pelo TRF. Então, veja bem, para mim foi um certo descontrole, uma certa tentativa de fazer valer todas as forças, não perder a oportunidade de se manifestar, mas o habeas corpus em si, ele não é a ação principal, não é apenas a questão do mérito da condenação em segundo grau. Ele tinha outras particularidades que, bem ou mal, eram próprias do habeas corpus. Então, a Procuradoria procurou jogar de todos os lados e faz um pedido que eu não conhecia ainda, que não é uma reclamação, porque cada processo é um processo, mas que tudo que diga respeito ao habeas corpus do Lula venha para o STJ, mesmo que essa matéria não tenha sido julgada no tribunal de origem, que é o Tribunal Regional Federal. Ministro Gilson Dipp, bom dia. Marco Antônio Vila, ministro. Só para explicar para o nosso ouvinte, quem nos assiste, o STJ foi uma criação da Constituição de 1988, né? Qual é a atribuição, entre as mais importantes atribuições do STJ, para que o nosso ouvinte, quem nos assiste, entenda? Qual é a diferença entre o STJ e o STF? Bom, o STJ, ele é o tribunal máximo para a interpretação, para o julgamento, para a eficácia e a bem aplicação da lei federal, ou seja, as leis ordinárias. O Supremo foi concebido para que dirimisse as questões jurídicas de ordem constitucional, aquilo que ferisse ou mal interpretasse a Constituição. E ambos são tribunais nacionais, com essa atribuição, que foi, de certa forma, e sabes bem mais do que eu, essas atribuições foram desvirtuadas com o passar do tempo. Se tu me disseres que hoje o Supremo é Corte Constitucional, eu vou dizer se é e não é. Então, esses são os papéis das duas instituições máximas no Judiciário brasileiro. Ministro, uma seguinte questão. Em relação ao caso que envolvia Lula no último domingo e tal, foi solicitado um habeas corpus. Um habeas corpus, nesse caso, especificamente do Lula, em relação a essa questão, aplica-se o habeas corpus para aquela questão invocada pelos 3 advogados e naquele momento concedido pelo desembargador Favretto? Não,
Vila, não concordo em absoluto com o conteúdo do habeas corpus, com o pedido. Me parece que é um pedido, de certa forma, implausível. Mas poderia sim ser impetrado, poderia ser impetrado em Porto Alegre, porque o habeas corpus é uma medida totalmente diferente da ação penal, mesmo que elas guardem ampla correlação com relação aos fatos, da condenação, a descrição do tipo penal. Mas no habeas corpus, nesse caso, ele trouxe, bem ou mal, eu diria até mal, mas trouxe pedidos novos, como, por exemplo, os fatos novos, que seria campanha, etc, etc, etc. Não é porque eu não vou concordar com ele, ou que eu tenha restrições à forma do pedido, se posso deixar de apreciar o habeas corpus. Foi impetrado? Foi. Para mim não foi muito bem impetrado, porque coloca, inclusive, como autoridade coatora o juiz Sérgio Moro, que não era o juiz da execução penal naquele momento em Porto Alegre. Enfim, mas poderia, sim, ser impetrado e causou esse trauma realmente jurídico, esse descompasso em que ninguém soube como se desincumbir dele. Mas uma questão, desculpe, por favor, ministro, que é uma coisa que eu estava pensando aqui. O senhor falou justamente sobre a questão do fato novo, né? O Lula foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, né? E não por um crime eleitoral. Não sei se eu estou correto, por favor, me corrija. Então, perfeito. No caso, a pré-candidatura, nós temos muita gente que foi condenada, certamente, que pode ter filiação partidária e gostaria também de ser candidato às eleições. Muitas vezes a gente até meio na brincadeira fala, nem na Rocinha, caso a lei brasileira exige filiação partidária, se ele for candidato, será que ele vai ser também, o seu advogado vai impetrar o habeas corpus? Quer dizer, a pré-candidatura é um fato novo que interfere nos autos do processo que originou a condenação do ex-presidente Lula? Para mim, não. Agora, os advogados impetrantes do habeas corpus alegaram esse fato como se fosse um fato novo, como tivesse havido um início de exposição dos candidatos em eventos públicos, etc, etc, que para mim é descabido, mas o juiz que vai apreciar o habeas corpus tem que dirimir essa questão. Então, eu tenho minha opinião tranquilamente que era descabido, mas era um fato que estava sendo colocado no habeas corpus que não tinha sido examinado ainda. Parece que tudo era certo, a gente tinha certeza, mas foi levantado e, consequentemente, teria que ser julgado. A nomeação no habeas corpus de autoridade coatora Sérgio Moro não foi erro, na meu ver, não, ministro. Foi um ato de inteligência, porque só assim levaria o HC para aquele desembargador de plantão. Porque se a autoridade coatora é o tribunal, tem que ir para o STJ ou o Supremo. Não é isso, ministro? Sim, mas ali qualquer que fosse o juiz, a autoridade coatora, Sérgio Moro, ou a doutora Carolina, que é juíza da execução penal, e a juíza da execução penal é que dirime as medidas diretamente ligadas à pena, como o alvará de soltura, todos eles num juízo de plantão em que o desembargador representa o tribunal, bem ou mal no favorito, ele era o tribunal naquele momento. Ele foi indicado pelo tribunal para o plantão. Então, qualquer que fosse a autoridade coatora de primeiro grau, a ação necessariamente viria para ele. Eu não sei por que a escolha do Lula, se foi para dar uma dimensão maior, enfim, mas que ele julgaria qualquer habeas corpus que dissesse respeito a juiz federal de primeiro grau. Em segundo lugar, de certa forma, o plantão permite que se façam essas manobras, que é muito comum no judiciário. Não quero dizer que sejam certas, mas sabendo-se de que haverá um plantão, um juiz fulano de tal, que é muito mais aberto, mais garantista, eu esperar esse plantão e tentar as minhas ideias serem impostas lá. É o que está acontecendo aqui, mutatis mutandis, pelo menos em perspectiva,
é o fato da ministra Carmen Lúcia sair para assumir a presidência da República e entrar o ministro Toffoli. Como se o ministro Toffoli, que vai ser o futuro presidente do tribunal, fosse se expor a todo e qualquer pedido esdrúxulo ou não. Então, isso são incongruências do nosso sistema e que foi criado pelos próprios juízes, ou seja, pela própria magistratura. Ministro Gilson Dipp, mais uma vez, obrigado por atender sempre a Jovem Pan e até uma próxima. Um abraço ao senhor. Um abraço a todos vocês. Obrigado.